Hoje nós estamos aqui no IPEC, né, que é o Instituto de Psicologia e Educação e Cultura. Eu vou falar com a Aline Costa, que é psicóloga, e vai estar explicando melhor para a gente, porque muitas pessoas, Aline, falam que é frescura, né? Às vezes a pessoa ouve vozes, né? Ouve falar que tem alguém perseguindo, né? Muitas pessoas falam que é religião, outras pessoas falam que é frescura. Explica melhor para a gente o que leva a pessoa a entrar numa crise de pânico ou ter pânico. Como que é? Explica para a gente. Como nós conversamos há pouco, a nossa saúde mental ela é muito negligenciada. A gente cuida muito pouco. Haja visto que para a pessoa procurar um psicólogo é praticamente uma guerra, porque ela se sente muito mal, parece que sente que ela não deve cuidar da saúde mental. O transtorno do pânico, ele é um transtorno de ansiedade. Então, a pessoa tem crises de ansiedade num grau muito elevado e não tem nada específico que desencadeie essa crise. Então, a gente fala que no pânico a pessoa tem medo de sentir medo. Ela tem um medo muito grande de sentir a crise, porque essa crise atrapalha todo o dia a dia dela, toda a vida. São crises que podem durar de 5, 20 minutos ou até mais. E onde a pessoa tem efeitos físicos, né? A gente fala de crise, mas o que é isso? São efeitos físicos. A pessoa para de respirar, ela tem dificuldade para pensar, sente dores no corpo, sua muito, acontece às vezes de ter esse sentimento de que está acontecendo alguma coisa em volta que vai levar à morte dela. Então as pessoas ficam com muito medo. E aí elas acabam se excluindo da sociedade por medo de ter essas crises. Mas muitas pessoas a gente vê que sofrem, né, da crise do pânico, elas são pessoas que no dia a dia com os amigos ali é uma pessoa que você fala, não, essa pessoa não tem problema, né? Então, isso é um fator? As pessoas acabam escondendo muito, elas evitam de ir em muitos lugares que elas acham que pode desencadear a crise, elas deixam de participar de uma vida social por medo. Então acaba que a gente se encontra com ela naquele momento de felicidade momentânea e fala que a pessoa está ótima. Só que não sabe, porque o controle da ansiedade ele é muito grande. Essa pessoa vive sob uma ansiedade constante o tempo inteiro. Então ela está o tempo inteiro se vigiando, o tempo inteiro se monitorando, o tempo inteiro tensa. E aí a gente fala, mas a pessoa não tinha nada. Mas só ela que sabe como foi doído e sofrido ter que fazer aquele controle e se apresentar na sociedade como uma pessoa saudável, que às vezes ela não é. Tudo isso vem de uma depressão, Aline? Explica melhor. Então, os dois transtornos podem ser separados, podem vir juntos, depende muito. Tem pessoas que têm transtorno do pânico e não são depressivas. E tem pessoas que têm depressão e também têm a síndrome do pânico. A gente chama de síndrome, são um monte de sintomas, várias coisas que a pessoa apresenta para a gente poder dizer se ela tem um, se ela tem outro. Né? São os grandes rótulos que a gente coloca. Mas tudo isso está dentro da saúde mental. Então, quando a gente tem pessoas que desenvolvem algum tipo de transtorno mental, de doença mental, a gente começa a colocar elas nessas caixinhas, né? Você tem pânico, você tem depressão, mas o que a pessoa tem de fato é um grande sofrimento. Na depressão, ela tem um rebaixamento do humor muito grande, que é a característica principal. Então, são pessoas que têm dificuldade de fazer as coisas. É aquela tristeza acentuada e a longo prazo. No pânico, nem sempre. A pessoa tem esse medo mesmo, essa ansiedade muito grande. Então, podem ser dois transtornos separados ou podem vir a caminhar juntos. Como que a pessoa sabe que ela está sofrendo uma crise de pânico? Porque parece que, igual você explica, parece que é uma coisa silenciosa. Quando você vê, você já está dentro daquela bola de neve. Como que a pessoa sabe? Quais são os primeiros sintomas? Como que a pessoa pode saber? Essa primeira questão do medo, da síndrome do pânico, se ela está sentindo um medo exagerado de passar mal, está sentindo medo de ter um infarto, sentindo medo de desmaiar na rua, ela não sai de casa por medo de sentir alguma coisa, é um alerta para a questão do pânico. E outra coisa é a ansiedade. Quando ela conseguir não controlar essa ansiedade, não dorme direito, não come direito, começa a não conseguir produzir no trabalho o que ela produzia antes. A gente fala que é silencioso porque a gente vai minimizando muito os sintomas, mas a pessoa já está tendo uma desorganização muito grande na vida dela. Então, ficar muito atenta para isso. Estou com medo exagerado de viver, de ir às compras, né, de estar afetando a minha rotina. Tudo que afeta a nossa rotina é um indicativo de que a nossa saúde não está boa. Se a gente deixa de fazer as coisas, se a gente se priva de algumas coisas que a gente gostava, se a gente para de dormir como a gente dormia, se come muito ou come pouco, tudo que a gente sai da rotina é um indicativo.
Às vezes as pessoas falam que algumas pessoas ouvem vozes, né, ouvem barulhos, ou tem medo de entrar num elevador. Tudo isso também está dentro da síndrome do pânico? Então, a síndrome do pânico geralmente não se caracteriza pelas vozes. A gente tem outras síndromes que a pessoa acaba que são alterações de percepção também, do juízo, que se encaixam melhor. Mas muitas vezes pode ser alguma reação medicamentosa, pode ser alguma coisa no tipo de vida da pessoa também, que estava desencadeando para outras coisas. A gente nunca tem, às vezes, só uma coisa e só aquilo, só aquele rótulo. A gente pode desencadear várias formas de sintomas e tudo. Então, se a pessoa está ouvindo vozes, está tendo sensações no corpo, né, sentindo a pessoa pegando, segurando, ela tem que procurar um médico, tem que procurar um psiquiatra, um psicólogo, para tentar entrar com intervenção. Porque isso não é real, mas para ela é. Então, não adianta falar que não tem ninguém, porque para ela está sentindo. E aí é o funcionamento do cérebro que está todo desregulado. Porque todas essas doenças mentais mexem no cérebro nosso fisiologicamente. Então altera o hormônio, altera tudo, né? Todas as nossas sinapses estão bagunçadas. E aí a pessoa começa a desencadear sintomas que às vezes ela não tinha antes. Porque esse cérebro está todo desarranjado. Então, não tratar, né, ou não cuidar, no momento de crise a pessoa pode chegar a vir tirar a própria vida. Pode, a gente já falou de suicídio outras vezes, a pessoa nunca quer tirar a vida, ela quer tirar o sofrimento. Ela não aguenta lidar mais com aquele sofrimento e ela não vê outra saída. E a gente não acolhe pessoas com doenças mentais, a gente trata elas como esquisitas. Se eu sou esquisito, eu não consigo lidar com isso, então a solução que muitas pessoas veem é tirar a vida. E aí a gente tem que pensar em vários fatores que estão interligados sobre isso. Nunca é uma coisa só. É vários fatores, muita coisa. E às vezes a família ajudou, a família fez o que pôde. Mas é porque cada caso é um caso também. Né? Isso é muito complexo a gente colocar que uma coisa só resolve, que uma coisa só soluciona o problema. Vamos falar agora dos tratamentos, né? Dos remédios, da medicação, do auxílio da família. Tem cura? Sim. A gente tem que trabalhar que saúde mental é uma coisa que ela pode ser restabelecida. É uma luta assim como a gente se recupera, por exemplo, de uma doença física. O mesmo processo. A família tem um papel muito importante, porque a família é que faz a pessoa se sentir menos desajustada. É ela que faz ela me sentir mais acolhida. Né? Tá difícil, mas vai passar. Quando a gente tem apoio, fica mais fácil. A sociedade pode fazer esse papel também, amigos, o lugar que a pessoa trabalha, né, de acolher, de entender. O tratamento medicamentoso, em muitos casos, ele é necessário. E a gente sempre fala para aliar com terapia. Porque o remédio trata o sintoma. E a terapia vai tratar a causa. Né? Quando os dois, a gente tem pesquisas que comprovam que tratamentos aliados, medicamentos com terapia, tem muito mais efeito do que somente o remédio. Aí a pessoa vai saber lidar com ela de uma forma mais produtiva também. Então, às vezes, o tratamento ele é aliado psiquiátrico com psicólogos. Vamos falar da duração, né? Quanto tempo dura? A gente sabe que é um período longo, né? Mas, às vezes, quem nos assiste esteja passando por uma situação dessa que você deu várias dicas, né? Qual que é a duração desse tratamento? Então, cada pessoa vai ter seu tempo. O processo psicoterápico é um processo mais longo, porque a gente demora uma vida inteira para adquirir uma doença mental. E não se tira isso de uma hora para outra. E aí depende muito da forma que a pessoa tá, de como que ela chega para nós. Então, a gente nunca estipula prazo, mas isso aí vai ser um processo que ela vai ter que lidar, que ela pode demorar de 6, 1 ano ou não. Muito depende de como que essa pessoa chega, de como é que a gente trabalha. Mas é aquilo, o que não começa não se termina. Quem não vem para o tratamento, a gente de fato não consegue ajudar e não consegue prever nunca um tempo de cura. Quem está aqui, quem veio, né, procurou psiquiatra, psicólogo, a gente consegue dizer que ele está caminhando. Ele está mais perto a cada sessão da cura, né, ou de conseguir conviver com esses fatores dele.